Queria mergulhar, Bezat Hashem, junto com vocês, num dos temas que entra dentro do íntimo do homem. Entra dentro do íntimo do ser humano. Obviamente que tudo isso tem livros e livros na livraria e sempre tem Chokhmah dentro dos outros povos, mas não se compara com a sabedoria da Torá. Queria olhar uma das midot, uma das virtudes que existe no ser humano, com óculos 3D da Torá junto com vocês. Todo mundo já escutou falar de David HaMelech, não? Já escutaram falar? Beleza. Quantos irmãos David HaMelech tinha? Essa aula a gente já pulou na escola, ou se estava, estudou para a prova e já esqueceu. Acontece com todo bom adolescente. David HaMelech tinha alguns irmãos, eram uns 7. Agora, os nomes dos irmãos de David HaMelech, aí já pedi demais. Nem os irmãos de David HaMelech. Não sei nem se os top da classe acertavam. Eu sempre que tinha na escola, eu nunca entendi por que tinha essas perguntas na prova. Mi amar el mi, quem falou para quem? Eu nunca acertava. Sempre Shaul para Shmuel, eu colocava Shmuel para Saul, eu sempre errava. Então, ainda mais lembrar dos nomes de um dos irmãos de David HaMelech é muito difícil. Vou contar para vocês, David HaMelech tinha um irmão chamado Eliyahu. Por que ele não ficou famoso? Queria contar para vocês hoje por que David HaMelech tinha um irmão chamado Eliyahu e esse irmão não ficou famoso. Por quê? Lá vamos nós com uma pequena introdução. O Ramban Nachmanides, que é um dos Rishonim, ele viveu mais ou menos em 1200 da contagem laica. Só para a gente ter uma ideia de quem era o Ramban, houve um Rav Sfaradi, que viveu muito depois do Ramban, chamado Rav Chaim Yosef David Azulai, mais conhecido como Hida. Chaim Yosef David Azulai, as primeiras letras formam a palavra Hida. O Hida falou sobre o Ramban Nachmanides, que o Ramban viveu na época de leões, e ele, por si só, era um dos leões na época dos leões. Quer dizer, quando a gente vive numa época mais simples, ser um leão não é tão difícil. Mas ser um leão na época dos leões já é muito grande. Então disse o Hida, que era um dos Mekubalim grandes, sobre o Ramban, que era um leão que veio na época dos leões. O Arizal, que a gente também já ouviu falar muitas vezes dele, fala sobre o Ramban. Pessoal, olhem, copiei 4 palavras. Nechmad meod, o Ramban é um perush muito querido, atenção, lamevinimoto, para quem entende o Ramban. Por que disse ele? Porque já aqui, assim diz o Arizal, que o Ramban, o perush dele, a explicação dele sobre a Torá, fora que ele também tem uma explicação sobre o Shas, sobre o Talmud, mas a explicação dele sobre a Torá é muito querida para quem entende. Por que quem entende, diz o Arizal? Porque tem tanta coisa profunda e Kabbalah e mística que a gente nem entenda isso, nem tem como entender isso. Mas o Ramban, na verdade, a gente começa a entender um pouquinho de quem era Nachmanides. Um dos episódios, se não era famoso que fique agora, que aconteceu em 1263 com o Ramban, ele foi convocado pelo rei James I para fazer uma discussão, ou, mais bonito, um debate. Tinha um homem chamado Pablo Cristiani, e eles começaram a debater sobre o quê? Deus, religião, teologia. E ele, Pablo Cristiani, começou a apresentar argumentos da religião que ele apresentava, cristianismo. E o Ramban tinha que apresentar o seu lado. E por isso, esse rei James I convocou os dois para assistir. Obviamente que alguém ia, entre aspas, ganhar e alguém ia perder nesse discurso. Nada a ver com discursos eleitorais e debates eleitorais sem comparação nenhuma. Tá bom? O discurso começou baseado em lógica, em temas lógicos sobre Deus e o mundo. E depois o discurso foi parar em psukim, em versos do Tanakh, Torah Nevim e Ktuvim. Não que o Ramban expôs esses versos,
Pablo Cristiani expôs os versos. Por quê? Diga-se de passagem, se a gente olhar no Talmud, muitas vezes personagens não Yehudim que figuram no Talmud, eles perguntavam para Rabanim como explicar tal verso de qualquer parte do Tanakh. Por quê? Porque eles eram muito conhecedores no Tanakh. Então voltou e debateram até que havia uma corte, um grupo de juízes e decretaram que o Ramban ganhou esse debate. Já que quem ganhou o debate tinha um prêmio do rei, o que ele ganha do rei? No caso, o Ramban Nachmanides ganhou 300 moedas de ouro. Só que alegria de pobre, no caso ele ficou rico, dura pouco. Ele foi, depois que aconteceu isso, ficaram com raiva dele, e o Ramban foi forçado a abandonar a Espanha. E por isso que o Ramban sai da Espanha depois de morar 70 anos, 7 décadas inteiras na Espanha. O Ramban é forçado, quase que expulso da Espanha, por quê? Porque ele ganhou um debate. Esse debate tem ele escrito, os argumentos para lá e os argumentos para cá, onde o Ramban protegeu a parte da Torá Kedoshá. O Ramban nunca fez faculdade de teologia na USP nem nada, o Ramban, porque não existia a USP, mas também alguma outra faculdade que havia na época, o Ramban estudou o que ele tinha na Torá. O Ramban com 70 anos começa a fugir da Espanha, porque senão ele ia ser morto, porque ele ganhou o debate. E o Ramban, ele vai para uma viagem muito perigosa, fugindo da Espanha. Qual o destino que o Ramban tinha que perseguir agora? Qual o próximo destino do Ramban? O judeu, quando está em perigo, vai para onde? Que não esteja nunca em perigo, mas... E quando não está em perigo também vai para Israel, obviamente. Mas, quando ele estava em perigo, o Ramban falou, preciso ir para Israel. Com 72 anos, o Ramban foi para Israel. E o Ramban, quando chega em Israel, ele conta... O Ramban, quando foi para Israel, ele conta que quando ele chegou em Jerusalém, pessoal, tentem visualizar isso comigo, ele conta que haviam quantos judeus? Em 1263, mais um pouquinho, ele chega em Israel, ele vê que tem 2.000 Yehudim em Jerusalém. Em Jerusalém inteiro tem 2.000 judeus, e o Ramban próprio escreve isso, que havia um minyan na casa de uma pessoa. Era isso que tinha, um minyan. Mudou bastante de lá para cá. O Ramban, e aqui eu chego onde a gente quer chegar, depois dessa introdução de quem era o Ramban. O Ramban ficou longe da família, fugiu e saiu. E era um pai de família, era um Rav, mas também era um pai de família. Ele foi perseguido, ele teve que sair da Espanha. O Ramban escreveu uma carta que ficou famosa depois. O Ramban escreve essa carta para o filho dele, ele escreve o seguinte: Kol Yom, ele manda para o filho isso, né? Kol Yom shetikraena, todo dia que você, meu filho, ler essa carta, assim diz o Ramban, que é chamado pelo Hidá um leão na época dos leões, Yanucha min hashamayim, você vai ser respondido dos céus. Hashem vai te responder. Kasher yaleh alibecha, conforme o que você pedir, o que você quiser de Akadosh Baruch Hu. O que tem nessa carta que o Ramban escreveu para o filho dele? O Ramban próprio, que era um Mekubal, e falaram tão bem do Ramban, o que você pedir, você será respondido. É mais do que a lâmpada do gênio, não precisa nem esfregar. Começa o Ramban na carta dele dizendo o seguinte, eu vou ler a primeira linha da carta, que é o que tem a ver com o shir de hoje. Assim, de autoria do Ramban. Titnaheg tamid ledaber kol devarecha benacha. Diz o Ramban para o filho dele, e se você fizer isso, meu filho, lê a carta, só lê, por osmose as coisas já entram. Se habitua a sempre, constantemente, falar com as pessoas de uma forma calma. A gente só de escutar a palavra calma, de uma forma calma, já fica um pouco nervoso. Lechol Adam, mas com quem eu tenho que falar, meu pai? Com calma. Lechol Adam, everybody, todo mundo, kulam. O Bechol et, quando, diz o Ramban para o filho dele? A todo momento. Mas por quê, diz o Ramban, explicando para o filho? O Bazé tinatzer minakas. Para você, o exercício para a pessoa se
distanciar do kas é nervosismo, é falar com as pessoas de uma forma calma. Diz o Ramban, esse é o segredo. Por que eu preciso me distanciar do kas? Assim termina a linha que a gente quer ler do Ramban. Shei midara, porque o kas, o nervosismo, é uma midá, uma virtude muito negativa. Leachti bnei adam, que faz a pessoa fazer as piores das averot. Eu, quando li essa carta, e cada vez que leio essa carta, tem tradução em português, tem em francês, tem qualquer idioma que a gente quiser, procurem no Google, carta do Ramban. Pessoal, fiquei pensando comigo mesmo, uau, então nós temos as chaves das portas da esperança, não é? Não sei se ainda existe ainda a porta da esperança. Então, as chaves das portas da esperança a gente tem. Às vezes, o Lombardi falava que vai ser atendido e às vezes não. Mas aqui, Leavdil, Balatashvili, sem comparação, diz o Ramban, quando você ler a carta, Habibi, você vai sim ser atendido. O Ramban começa a primeira linha da carta, que talvez tenha 30, 40 linhas. Querido, falar com as pessoas devagar, a todo momento, de uma forma tranquila. Pourquoi, why, o bazet natzer minakas. Diz o Ramban, parte da psicologia judaica, assim você vai, ser humano, homem ou mulher, se distanciar do kas. Eu fiquei questionando a mim mesmo, por que o Ramban começou falando de kas? O Ramban falou, ele mandou uma carta de 40 linhas para o filho. Nem sei se 40 linhas não tem. Olha, meu filho, eu estou aqui em Israel, longe de você. Nem sei se a carta vai chegar do outro lado do mundo. Mas quando você lê ela, você vai ter o que você quiser. Começa o Ramban dizendo, olha, a primeira linha é fugir do kas, do nervosismo. Eu fiquei perguntando para mim mesmo, mas por quê? Por que o Ramban escolheu justo isso? Talvez seja aqui. Um dos irmãos de David Amelech se chamava Eliyahu. A gente não sabia o nome até agora. Por que Eliyahu não ficou famoso? E David ficou rei e ficou famoso? Vou contar para vocês um episódio que me chamou a atenção quando estudei ele recentemente, preparando o shiur. David Amelech tinha alguns irmãos, e essa parte da história talvez a gente conheça. David Amelech tinha muitas guerras, todos os reis, a gente sabe que no Navi, é uma guerra atrás de outra, e assim que eles viviam. A economia do país, o PIB do país, às vezes precisava fazer guerras para conquistar novos territórios, novos despojos de guerra, era assim que funcionava na época de antigamente. David Amelech volta da guerra contra os filisteus. O irmão dele, Eliyahu, que a gente não conhecia até agora, nada a ver com Eliyahu Navi, Vaichar af Eliyahu. Eliyahu fica chateado com David Amelech, fica bravo. Ele fala para o irmão dele, David, meu irmão. David olha para ele e fala, mas Eliyahu, meu irmão, por que você está bravo? Me conta, eu não fiz nada, voltei da guerra com os filisteus. Fala, mas você deixou a lojinha na mão de quem, Habibi? Se você, David Amelech, foi embora, a lojinha está com quem? A lojinha da época de antigamente era o rebanho. David Amelech não estava muito preocupado com a lojinha na hora da guerra. Momentos depois, vem o famoso profeta Shmuel. Shmuel Navi chega e fala, olha, eu recebi uma profecia de Hashem, que nessa casa mora o futuro rei de Bnei Israel. Futuro rei. Então o pai de David Amelech chamava Ishai, falou para alinhar todos os filhos, um a um. E quem era o filho? Shmuel falou, eu não sei. Precisa colocar ele na minha frente conforme o feeling, a sensação que eu tiver, que Hashem me der, eu vou saber se é esse ou não é esse. Ishai, pai de David Amelech e de Eliyahu, de outros irmãos, alinha cada um dos irmãos, e cada vez que o irmão aparece na frente do profeta Shmuel, consta do Navi que Shmuel falava as seguintes palavras, Lo bazeh bachar Hashem. Não foi esse que a Kadosh Baruch Hu escolheu. Então, o que o pai falava? Next, número 2, Baden de novo, Lo bazeh bachar Hashem. Não foi esse. Até que chegou a vez de Eliyahu, que era mais velho do que David Amelech, então ele veio antes. E sobre isso, sobre essa pessoa, Eliyahu, Shmuel falou, Al tabit el mareu, que mastiu. Não vou olhar para ele, não olhe para ele, disse Hashem para Shmuel profetizando, porque eu não quero que ele seja o rei. Então, se você não quer que ele seja o rei, é o próximo. Quem foi o próximo?
David HaMelech, e o final da história de Hollywood, que todo mundo conhece, que David HaMelech virou rei. Agora prestem atenção. Rashi faz uma observação impactante. Para todos os irmãos, Shmuel falava, Lo bezeh bachar Hashem, não é esse. Não foi esse que Hashem escolheu, e daí por diante. Quando chegou a vez desse irmão Eliyahu, o Shmuel falou, o profeta Shmuel falou, Al tabit el mareu que me astiu. Não olha para ele, não escolhe ele porque eu não quero ele. Então pergunta, Urashi, por que Hashem não falou, Lo bezeh bachar Hashem, igual que você não escolheu esse, não escolheu o outro? Por que mudou a linguagem quando se referiu a escolher Eliyahu? Ele falou, não é esse o rei que eu quero. A Gemara em Pesachim conta para a gente algo fenomenal e fala para a gente o seguinte, que desvenda essa resposta, desvenda esse enigma. Quando Eliyahu viu David HaMelech chegando da guerra dos Filistim e ficou bravo com ele, falou, com quem você deixou o rebanho, com quem você deixou a lojinha, Vaichar Av, a gente fala no Shema todos os dias, Vaichar Av, quer dizer que Eliyahu ficou bravo. Dizem pra gente Rachamim, ele perdeu o reinado. Por quê? Porque Hashem nunca falou sobre Eliyahu, quer dizer, Shmuel falando, Lo bezeh bachar Hashem. Por que não falou que Lo bezeh bachar Hashem sobre Eliyahu, que não foi ele que foi escolhido, e falou, eu agora estou desgostoso com ele, porque olhem que bomba, pessoal, Eliyahu tinha que ser o rei em vez de David HaMelech. E por que ele perdeu? Que me hastiu, porque agora eu estou enojado com ele, disse Shmuel, em nome de Hashem. Pourquoi? Why lama? Vaichar Av, porque ele ficou bravo com David HaMelech, com quem ele deixou o rebanho. Ele poderia sim perguntar para David HaMelech que ele deixou o rebanho, sem problema, e David HaMelech talvez ia ter uma boa resposta ou não sei. Mas o fato dele ter ficado bravo, essa parte da história eu não conhecia, eu imagino que vocês também não conheciam, ele perdeu o reinado. Ou seja, quando hoje nas escolas, quando hoje nos bar mitzvahs, quando hoje todo mundo canta David Melech Israel, deveria ter sido Eliyahu Melech Israel. Porque de fato não foi, dizem Chachamim para a gente, ele perdeu por uma razão. Vaichar Af Eliyahu, porque ele ficou chateado. Talvez por isso eu fiquei pensando comigo mesmo, que o Ramban escolheu falar para o filho dele, Habibi, primeira coisa que eu queria te falar, cuida de não ficar nervoso. Mas como eu não fico nervoso, pai? Ramban para o filho dele, claro. Fala com as pessoas de uma forma calma e tranquila. Com quem? Com todo mundo. Quando? Sempre. É difícil. É difícil. Beleza. Ótima pergunta. É quase que impossível ter alguém que nunca fica nervoso. Talvez seja, talvez não seja, mas vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente sabe onde a gente precisa chegar, cada passo que a gente dá em direção ao objetivo, para Hashem e para nós mesmos, no caso de Cas, é um progresso que vale 1 bilhão da moeda que você quiser. O objetivo não é ser um anjo na vida, não ficar nervoso. O objetivo é caminhar em direção ao que é correto. Olhem que curioso. Todo mundo já ouviu falar em Yov, não? Yov sofreu tanto que a Gemara em Baba Batra, no Talmud, fala para a gente, tem dúvida se ele existiu ou não. Todo mundo fala, nem pode ser que um homem que sofreu tanto existiu assim. Talvez é só um exemplo. Yov é um dos livros do Tanakh. O Midrash, chamado Psikta, diz, quando Yov, obviamente que a gente não está julgando porque Yov sofreu muito demais, mas a gente está aprendendo aqui. Yov, no momento ele foi reclamar com Hashem de tanto sofrimento que ele teve. E teve um momento que parece que Yov ficou enervado. O Midrash conta pra gente que a gente fala todos os dias na Midah, 4 cantos do mundo, qualquer época da história judaica. Elokei Avraham, Elokei Yitzhak e Elokei Yaakov. Se Yov não tivesse ficado bravo, teríamos dito até hoje Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov e também Elokei Yov. Por que ele perdeu esse título? Porque ele ficou bravo. Então, de novo, David Melech Israel Chai Vekayam e não Eliyahu Melech Israel Chai Vekayam, porque ficou bravo. Yov não figura na Amidah porque teve Kas. O Ramban diz que o começo da carta, a primeira coisa que ele ensinou para o filho dele, por favor, meu filho querido, eu estou milhares de quilômetros de você, de Israel para a Espanha, por favor, se cuida de me dar de Kas, de não ficar nervoso. Quando eu vi isso, eu falei, uau, tá bom, ok, é grave.
sei que é grave. Depois desses 3 episódios, eu aprendi que é grave. Por isso que a primeira midá, talvez, que o Ramban disse para a gente trabalhar. Agora eu fiquei pensando comigo mesmo, do que o cas depende? O exercício é falar devagar com todo mundo a todo momento, mas do que o cas, o nervosismo, depende? O que faz a panela borbulhar? O que faz sair vapor da panela de pressão humana, chamada, coisa mais espetacular do mundo, o cérebro humano? Tem uma história que todo mundo conhece, mas tinha um ponto na história que eu nunca tinha percebido. O Mará conta em Shabbat para a gente, famosa história, eu vou contar ela para vocês em poucos segundos, que Hillel estava indo tomar banho. Sexta-feira, Erev Shabbat, qualquer alfinete que cair fora do lugar já deixa a pessoa incomodada. Shabbat pode começar às 8 da noite, que a pessoa está sempre atrasada. Essa é uma das coisas judaicas que tem. Então Hillel estava indo tomar banho, aparece uma pessoa na porta, não vou falar casa, porque na época de Hillel não tinha nem casa, da sukkah, da cabana de Hillel, aparece no Talmud, e fala a seguinte questão, Mikar Hillel, Hillel está aí, sem título nenhum. Não falou senhor Hillel, Chacham Bashi, Hillel era um chefe de Bnei Israel. Só falou Hillel está aí, sem título nenhum, chamou ele pelo nome. Hillel coloca a toalha, sai do banho, Erev Shabbat, sexta-feira à tarde, e fala assim, meu querido, o que você tem de importante para me perguntar? Tua esposa está indo dar luz? É alguém doente? Você quer saber os números da Mega Sena? O que eu posso te ajudar? Olha, Arav, eu tenho uma pergunta. Por que a cabeça dos babilônios ela é um pouco estranha? Ele vai lá e responde para ele. Aí ele tira a toalha, abre o chuveiro de novo e começa a tomar banho. Batem de novo na porta de Hillel. Ele desliga a água e sai e fala. Ele vê a mesma pessoa. Fala, agora ele já deve ter tomado jeito. Fala, Hillel, sem título de novo. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Por que os olhos daquele povoado é esticado? Tem um olho esticado, parece assim japonês, chinês. Ele responde, por quê? A chefe fez com uma grande sabedoria. Eles moram num lugar que tem muita areia no deserto para não entrar areia no olho deles. Hazako Baruch! Ele falou para ele, graças a Deus, né? Perguntas profundas, sábias demais. E ele volta para o banho para a terceira vez. Eu já estou ficando nervoso de contar a história para vocês. Imaginem na hora. Ele volta para o banho e de novo batem na porta. Bom, eu não sei o que vocês pensariam se vocês saíssem do banho e vissem uma pessoa dessa, ia dar uma toalhada, se fosse delicado no cara. E essa pessoa fala para ele o seguinte, por que os pés dos africanos são achatados? Só ia provavelmente achatar a cabeça da pessoa, né? Essa pessoa, Hillel volta para ele e fala, olha meu querido, ele explica, porque eles têm que andar demais e daí por diante. E essa pessoa, no fim da história, resumindo, ainda fica chateada com Hillel. Ele fala para ele, Habibi, eu entrei no banho, eu saí do banho 3 vezes, te respondi as perguntas e você está chateado comigo? Disse senhor para o Hillel, sim, Hillel. Eu estou chateado para Hillel nascer com você, sabe por quê? Porque por causa de você eu perdi 400 moedas. Como assim? Eu apostei com um amigo que eu ia te enervar e eu não consegui te enervar, então eu perdi a aposta, perdi 400 moedas. Aqui termina a história que todo mundo já conhecia provavelmente, mas uma linha mais da Gemara, Hillel responde para esse homem o seguinte, agora é a vez de Hillel responder, categoricamente, com muita tranquilidade. Querido, vale a pena você perder 400 moedas, contanto que Hillel não seja makpid. E aqui termina a Gemara, essa parte a gente não conhecia provavelmente. A palavra makpid, em hebraico, quer dizer o quê? Google Tradutor, ser minucioso. Ser muito exatidão, muito exato. Tem que ser dessa forma. Ele falou mais uma vez, vale a pena você perder 400 moedas, contanto que Hillel não seja, no caso ele próprio dizendo, na makpid. Eu não entendi nada. A Gemara está falando sobre nervosismo. O que tem a ver com makpid? Ser minucioso, ser muito... Está falando sobre raiva. Por que falou sobre makpid? Parei que estava saindo com a auditoria aqui. Eu aprendi daqui uma coisa muito que eu acho que é verdadeira. É o seguinte. Para que a pessoa possa viver com calma, sem casca, que é o título de hoje, um clima gostoso, sem tensão, um dos caminhos que a gente falou, o Ramban falou, é a pessoa falar devagar e tranquilamente com os outros. Junto com isso, a Gemara está ensinando para a gente é que não deve ter hakpada. Hakpada é a pessoa ficar, em inglês se fala pique. Tudo que alguém fala para você,
Não é assim. Podia ter sido um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. Nunca está bom. Sempre não está perfeito. Isso é Makpid. Hillel falou para aquele homem, parabéns, você perdeu. Sinto muito, talvez, que você perdeu a aposta. Mas o ponto é que não falou que não ficou bravo, não foi Makpid. Deve ser que Kas e Akpadá, ficar querendo que as coisas sejam tudo da nossa forma, estão um ligados com o outro. Porque uma pessoa que ela é muito minuciosa, que a vida tem que ser do jeito que ela programou no controle remoto dela, mesmo que nós temos o iPhone, a gente pode programar muitas coisas, mas a vida, o homem nunca vai programar, independente da tecnologia, continua programando a vida de todos nós, Baruch Hashem, ainda bem, é Hashem. Se a pessoa quer sempre que a vida seja do jeito dele, talvez a Gemara está ensinando para a gente que isso é um dos caminhos para que traga o Kas, lo aleno para a pessoa. O contrário de ser Makpid é deixa rolar. No português, claro, no jargão, deixa passar. É verdade. Pessoal, igual que eu consigo justificar todos os meus erros de 30 mil formas, cada um deles, eu posso justificar porque eu cheguei atrasado, porque eu não acordei para a hora, posso justificar porque aquele dia eu não paguei a conta. Todo mundo tem justificativa para tudo. Então, se a gente consegue justificar os nossos erros, talvez tem que dar um crédito para os que moram do nosso lado, e mesmo aquele que não mora do nosso lado, que é quem? Hashem. Mesmo que Hashem não erra, mas deve ter, certeza tem, uma razão para ele, grande, maiúsculo, se comportar assim comigo. Se eu sou um pai, se eu sou uma mãe, se eu sou um patrão que quer tudo do meu jeito, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Porque eu sou Makpid com todo mundo e eu vivo com Kas. Eu vivo nos meus nervos. Culpa de quem muitas vezes? Minha, não da situação. Porque às vezes, pessoal, a situação não é propensa a que fique pesada, eu posso causar isso. Akpadá, ser minucioso, traz Kas. As pessoas, a gente que fala, as pessoas estão sempre na minha contramão. Eu lembro uma vez que contam que isso é Akpadá, isso é Kas. Eu conto uma vez um cara saiu do trabalho, eles contam, estava tudo errado lá, no português claro, e aí para no lugar que ele não devia ter parado, mas é só uma historinha, ele para no bar e fala para o barman lá, Habibi, me dá 2 dedos aí. Mas do jeito que eu estou, vou precisar 2 dedos na vertical, não horizontal. Ele toma uma, fala para o cara mais uma, e a esposa vê que o marido está acostumado a chegar em casa às 7 da noite, 7, 7 e meia, 8 horas, ele não chega. E ela vê as notícias e fica preocupadíssima, liga para o marido. Habibi, onde você está? Porque eu estou chegando em casa, minha querida. Eu estou vendo que na estrada que você sempre vem para casa, no caminho, na avenida que você sempre vem para casa, tem um louco na contramão. Ele fala para a esposa, um louco? Está cheio de louco. Está todo mundo na contramão dele. Na verdade, quem estava na contramão, para quem precisa do Rashi para a piada, ele próprio. Às vezes, quando a pessoa é muito Makpid, está todo mundo na minha contramão. O problema sou eu e não os outros. Vou contar para vocês uma história verídica. O que é Avodat Midot? Trabalhar as Midot. É difícil não ficar bravo. É fácil falar aqui no Shior, mas quando a gente escuta, a gente acaba internalizando um pouco. Bastante. Tinha um homem chamado Tzvi, Estados Unidos, ou Tommy, tanto faz, mesma pessoa, hebraico, em português, ou inglês o nome dele, morava em North Carolina, fim do mundo à direita. Ele estava procurando uma escola, os pais dele estavam procurando para ele uma escola mais religiosa, era um jovem. Em North Carolina, na época não tinha nada, não sei se hoje tem. Os pais dele mandaram ele para uma yeshiva. Ele sai do trem, Tzvi, atravessando os Estados Unidos, e ele chega na estação de trem com vontade de chorar. O que eu estou fazendo aqui? Não tem ninguém para me receber. Sou uma criança, mal sei onde eu estou indo. Ele tira o papel do bolso, olha o endereço onde ele precisa ir. Ele chega na yeshiva e fala, olha, meu nome é Tzvi, vim aqui me registrar. Meu pai falou para mim vir aqui estudar, porque na minha escola não tem nada judaico. E parece que teve algum equívoco, ninguém sabia na escola que ele estava vindo. Olha, eu preciso de um lugar para dormir, aqui no dormitório. Falou Tzvi para o pessoal da escola. Olha, se quiser dormir, o chão está na sua frente.
Tzvi começa a escrever para os pais a carta dele, história verídica, e o papel, ele conta que o papel estava molhado de lágrimas. Eu vim sozinho para cá para estudar e ninguém avisou que eu devia ter vindo, teve algum mal entendido, eu vou dormir no chão. Ele começou a escrever para os pais, escreveu a carta e molhou de tantas lágrimas. E ele pensa consigo mesmo, talvez eu devo dar uma chance. Um dia, 2 dias, passaram-se 3 meses, Tzvi continua sem cama. Ele vai de novo falar com o responsável fala para ele, olha, quem sabe no futuro próximo a gente consegue uma cama. Obviamente completamente indelicado, mas assim foi a história. Tzvi sentiu, ele conta, depois de 3 meses, como que se um leão tivesse dado uma patada na cara dele. Falou, estou arrasado. Semanas depois ele recebe a mega notícia. Mais do que mega cena para ele, você tem uma cama à sua disposição. Top. Tzvi estuda, cresce, vira gente. Anos depois, 1985, Tzvi vira um businessman de sucesso, mora na mesma cidade, que eu não vou falar para vocês o nome, onde ele ia estudar e onde ele estudou, depois saiu, foi para outras escolas judaicas, vira um homem de sucesso, vira um Talmid Chacham, e já que ele mora perto daquela escola que ele estudou, ele virou parte do board quer dizer o conselho da escola. E era hora da votação. Tinha um homem que trabalhava lá, que por coincidência, entre aspas, era o mesmo homem que foi rude com ele, que não deu uma cama para ele, que falou, talvez depois, e Tzvi ficou 3 meses sem ter cama, longe de casa. E a votação era o seguinte, será que nós vamos manter esse funcionário ou não? Porque ele já está aqui faz tanto tempo e talvez a gente pode pegar alguém mais barato e mais produtivo no lugar dele. Vamos terceirizar, século 21. Quem era o funcionário? Aquele mesmo homem que foi rude com Tzvi. A votação estava 2-2 e faltava uma pessoa para votar. Tzvi. Pessoal, tudo dentro de Tzvi dizia para si mesmo, meu amigo, faça suas malas. Shalom Alisrael, posso até te fazer um sidur de tefilatadeira, porque aqui, na escola que eu comando, você não vai ficar. Até hoje eu nunca te mandei embora. Tzvi conta que ele falou para si mesmo, talvez ele merece uma chance. Levantou Tzvi como um leão e falou, eu voto a favor desse funcionário fulano ficar no Yeshiva 3-2, e ele ficou na Yeshiva trabalhando. Pessoal, fazer isso precisa ser um leão. Levantar 100 quilos na academia precisa ser forte. Para fazer isso precisa ser um leão. Mas precisa ser uma pessoa que não é makpi, que não guarda rancor no coração, que deixa as coisas passar. Não guardar rancor no coração está completamente, diretamente ligado com Kaas. Uma pessoa que mede cada centímetro os atos dele, fico pensando comigo mesmo, o que seria se a Kadosh Baruch Hu fizesse isso comigo, pessoal? De quem sobraria no mundo? Se nós queremos que Hashem faça um conselho de classe, né, dia 5:30 eu quero passar as férias e não quero pegar a recuperação arredonda para 6, nós precisamos saber arredondar para os outros também. Kaas não é só nervosismo. Cara fechada também faz parte de Kaas. Hoje em dia, pessoa ocupada, pessoa que está com o tempo fechado é sinal de importância. Talvez para aqueles caras que ficam na porta da discoteca, lá, da night, lá, de óculos escuros, para eles tem que ficar com cara de bravo. Um Yehudi não tem que ficar com cara de bravo. Isso não é sinal de ser uma pessoa importante. Uma vez alguém falou para mim, olha, Rabino, esse cara é um cara blindado. Não consegue nem falar com ele. Chegar até ele é difícil. Depois você chega, você não consegue tirar uma palavra, um sorriso dele. Isso não é um louvor. Isso é uma crítica para um Yehudi. Uma pessoa de tempo fechado, emburrado, isso é sinônimo de Kaas de acordo com o judaísmo. No mundo, tem gente que fala que não dá para controlar o Kaas, o nervosismo. A Torá diz para a gente que deu, dá e sempre dará. Eu sempre lembro quando falam disso que não dá para controlar o nervosismo ou qualquer outra medida, mas no caso do nervosismo que a gente está falando hoje em dia, hoje, Rav Noach Weinberg, Zichron Libraha, lembro muito bem dele, não porque ele era uma pessoa nobre, obviamente, mas eu lembro que ele era irmão do meu Rosh Yeshiva em Baltimore. Ele vinha às vezes para Baltimore e eu via ele Shabbat.
Uma vez Noah Weinberg perguntou se dá para controlar o nervosismo ou não. Obviamente todo mundo fingiu que sim, mas queria dizer que não. Até que alguém foi corajoso e falou, claro que não. Você está nervoso, não dá para controlar. O Noah Weinberg deu um exemplo. É o seguinte, imagina que a pessoa economizou 10 anos para comprar o carro dos sonhos da vida dele. Ele entrou lá, pagou, sentou na loja, tão gostoso quanto comprar deve ser sentar na concessionária, todo mundo te vendo, cafezinho, ganha uma caneta, ganha um boné, ganha alguma coisa, é todo um glamour que tem atrás de um carro 6 estrelas. A pessoa comprou o carro, só que o seguro ia ficar vigente dentro de poucas horas. Mas tá bom. O homem sai cautelosamente com seu carro, brilhando como um espelho. De repente, ele está andando na avenida e ele escuta um barulhinho. Ele olha para trás, não pode ser. Alguém bateu no para-choque de trás do carro dele. Meu amigo, a panela de pressão está pronta para explodir. Sai do carro, bate a porta. Quem foi? O inútil que bateu no meu carro novo depois de 10 anos de economia, meu sonho de consumo. Ele sai bravo, ele olha para trás e vê um homem, ou um macaco, me permitam, de 4x4. E olha, eu lembro na Noah Weinberg contando isso, e ele contando em inglês, e aquele homem atrás falando para o motorista com um carro novo, "Yes, man, how can I help you?" O motorista fala, "Nada, meu querido. Eu só saí para ver se o senhor está bem, Habibi. Está tudo bem com você?" Ele disse sim. Então, Shalom al Israel. Sai o motorista com o carro batido sem seguro, falando tchau para o motorista de trás, mandando salutação e vai embora. Rav Noah Weinberg, dá para controlar o nervosismo ou não dá? Se você imaginar que tem um Wahesh atrás de você, dá. É a mesma coisa, meus queridos. Se a gente entendesse, devagarzinho a gente vai aprendendo quanto o CAS é grave, dá sim para controlar o nervosismo. Contam até, já que a gente está falando de trânsito, alguém mandou essa mensagem, que tudo acontece no trânsito de Israel, né? Aparece um policial, o policial chega lá para Israel, para o motorista, e ele fala para ele, começa, aqui está a sua multa por falar no celular no trânsito. Aí volta o motorista para o policial e fala para ele, começa a gritar de volta com o policial, fala, meu querido, falar no trânsito? Estou com minha esposa na linha, eu só estou escutando, não tive oportunidade de falar nada até agora. Bom, eu não sabia que minha esposa ia vir, então já estava programada a piada, eu vou mandando. Eu queria dar um passo para frente, queridos. Não posso contar. Estamos com a auditoria aqui. Eu queria dar um passo para frente com vocês, meus queridos, e ver algo espetacular junto, que a priori talvez parecia não estar ligado com o tema de casa, mas está. Uma pessoa que controla os seus sentimentos, ele é um melech. Melech é um rei. A palavra melech é mem, lamed e chav. Moach, lev e klayot, rins. Moach é o cérebro, lev é o coração, vontades, e klayot, a Gemara fala aqui, os rins dão a intuição para a pessoa. Uma pessoa que o cérebro, melech, tem o cérebro em cima do coração e depois age, ele é um melech. Uma pessoa que tem o contrário, em hebraico é chamado klum. O que é klum em hebraico? Em árabe como se fala? Gornisht. Em Yiddish, zbale. Dá para controlar as vontades. Agora preste atenção, um ponto que está ligado sim com o Kas. Em Parashat Vaigash tem um passuque que parece completamente inocente, mas para mim ele pula do passuque chamando muita atenção. Perek Memvav Pasuk Haftet. Yosef vai se encontrar com seu pai Yaakov depois de dezenas de anos de não ter visto ele. Lembrem que um pai e um filho é um amor que não dá para explicar. É igual o bolo de chocolate da mãe, me explica. Vai experimentar, não tem como explicar. Yosef e Yaakov a mesma coisa. Yosef vai se encontrar com seu pai Yaakov, depois de mais de 20 anos de não ver ele. Parashat Vaigash, o passuco lê da seguinte forma. Yosef pega a sua carruagem para ir de encontro ao seu pai Yaakov. Vaiá likrat Israel, ele foi para se encontrar com Yaakov, Aviv, em Goshen. Vaiera elav, vaipol al tzavara, vaiavek.
E aí, Yosef começa a chorar nos ombros de Yaakov. E Yaakov, o que faz nos ombros de Yosef? O Passuco não conta para a gente. Acho que fica assustado. Porque Yosef foi ao encontro de Yaakov, seu pai, depois de 20 anos, mais de 20 anos de não ver ele. Ele dá um abraço nele, chora. E Yosef, Yaakov, seu pai, a Torá não conta nenhuma emoção sobre ele naquele momento. Amru Rabotenu, diz Rashi, Shehaya koret Shema. Yaakov estava lendo Shema naquela hora. Beleza, a Morá me ensinou isso quando eu tinha 3 anos de idade, Hello Kitty, Hazako Baruch. Pessoal, tenta imaginar essa cena. Não dá para engolir. Eu sempre falo para os meus alunos, se você quer ver se você entendeu alguma coisa ou não, pega a pessoa mais laica do mundo, um Yehudi, conta isso para ele. Se eu contar isso para alguém, ele vai me jogar uma panela na cabeça. Como assim ele estava lendo o Kriyat Shema? Só que pergunta óbvia que tem aqui. Ler o Kriyat Shema, quantas horas tem de manhã para ler o Kriyat Shema, vocês sabem? 3 horas do amanhecer, as próximas 3 horas eu posso ler o Kriyat Shema. Habib, você não vê o seu filho faz mais de 20 anos. Agora é hora de ler o Kriyat Shema? E se fosse a hora de ler o Kriyat Shema, Yosef também deveria estar lendo o Kriyat Shema. Então deve ser que não era a hora ainda. Ou podia falar daqui a pouco. Então por que Yosef foi abraçar o pai dele? E o pai dele, depois de mais de 20 anos, estava lendo o Kriyat Shema. O que Rashi vem ensinar para a gente com isso? O que a Torá vem ensinar para a gente? Aqui tem uma bomba de uma lição diretamente ligada com o Cas. O que precisa uma pessoa para depois de mais de 20 anos de não ver o filho, obviamente que depois Yaakov deu carinho para ele, etc e tal, como a gente conhece a história, para poder fazer o Shema. Agora era a hora que Yaakov fazia o Shema todos os dias. Ele podia fazer daqui 10 minutos. Você vai fazer daqui 10 minutos. Mas o que precisa uma pessoa em ser consciência saudável emocionalmente para fazer o Shema agora? Algo chamado em hebraico Menuchat HaNefesh, tranquilidade. Faz tempo que eu não vejo meu filho. É meia hora de fazer o Kriyat Shema. Eu vou fazer o Kriyat Shema agora, e obviamente que depois ele vai explicar para o filho. O filho, quando ver quem é Yaakov, não vai se incomodar, porque Yaakov deu muita atenção para o filho depois. Não adianta meu filho vem com uma lição de casa, eu vou fazer o Kriyat Shema. Ele vem com um boleto da escola, vou fazer o Kriyat Shema. Suspensão, Kriyat Shema, não adianta. Yosef sabia quem era Yaakov e sabia quanto o Kriyat Shema valia para ele. Menuchat HaNefesh, tranquilidade, ser uma pessoa que é gostoso ficar perto dela, está completamente vinculado, ligado com o Kas. Não ter Kas. O Alter de Kelem fala que o louvor da yeshiva dele era um episódio, ele conta, especial. Ele conta que o Kzar veio para a cidade, em Kelem, onde o Alter, o chefe da yeshiva de Kelem, tinha a yeshiva dele, e houve uma parada. Estava parada hoje em dia, não sei se é bonita, mas houve uma, como se fala, uma fanfarra, uma desfile de quem do Kzar. Qual é o louvor que o Alter de Kelem sempre contava sobre a yeshiva dele? Que nenhum dos meus alunos parou para olhar pela janela. Não tanto pela constância no estudo da Torá sem desmerecer, mas por saber que tem hora para olhar e tem hora para sentar, se concentrar no que eu estou fazendo. No século XXI, quem consegue se concentrar em alguma coisa? Nós somos muito melhores, a gente se concentra em 20 coisas ao mesmo tempo. A gente tem 26 janelinhas abertas no computador. O Alter de Kelem falou, ter menuchá para fazer uma coisa por vez e uma outra coisa não tirar o meu foco, isso é chamado menuchat HaNefesh, uma pessoa calma. Para ter menuchat HaNefesh, tranquilidade, tem que ter um nefesh pelo menos, né? Tem que ter um nefesh dentro de si, uma neshama, né? De verdade, às vezes a gente encara a vida mais difícil do que ela é de verdade. Às vezes, todo mundo tem adversidades na vida, quem não tem adversidades não existe, ou é alienado. Todo mundo normal tem adversidades na vida. Mas, se a pessoa souber procurar a menuchat HaNefesh, a tranquilidade, antes de tomar alguma decisão para a adversidade, ele vai ver que essa adversidade não é tão difícil quanto parece. Uma vez estava num dilema na minha vida do que fazer, e uma pessoa chegou para mim e me deu um conselho. Falou, seguintes palavras, imagina que Hashem está te dando a mão
tenta de uma forma ponderada e cautelosa fazer uma decisão. Isso é Menuchat HaNefesh. Na hora do vamos ver, tenta imaginar, para mim me ajudou muito, que Hashem está te dando a mão e pensa o que parece ser a melhor escolha nesse momento. Pode ser financeiramente, pode ser Shalom Bayit, pode ser economicamente, pode ser Hinur com os filhos, qualquer coisa na vida. Menuchat HaNefesh, como começou o Ramban, falar benachat, falar devagar. Para dar um sorriso para alguém, eu também preciso de Menuchat HaNefesh, porque cada um tem o seu dia a dia e suas preocupações. Se eu estou dentro do meu umbigo, meu dia inteiro, eu não consigo abrir um sorriso para alguém. Ou vai ser muito difícil, se eu não preciso de um favor desse alguém. Mas se eu sou uma pessoa mais tranquila, eu consigo. Quanto é chato ficar perto de alguém que está sentado com formiguinhas no quadril, e quanto é gostoso sentar perto de alguém que você pode falar, ele te escuta, ele te entende, ele é compreensível, ela é compreensível. Isso é chamado Menuchat HaNefesh. Quando você fala com alguém, ele te fala com um sorriso, como eu posso te ajudar? Pessoal, não camisa de supermercado. Aqueles atendentes, como eu posso te ajudar? Promotor, como eu posso te ajudar? Eu nunca mais faço isso, graças a Deus. Né? Eu vou com uma lista no supermercado, eu tenho que passar para o supermercado inteiro para saber onde fica cada coisa. Graças a Deus eu não tenho esse conhecimento de supermercado. Quando você faz uma vez mal no supermercado, nunca mais manda você voltar lá. Está escrito, como eu posso te ajudar? Falei, meu amigo, onde é que tem tal produto? Doutor, eu vou dar uma olhada com o senhor. Fiz o turno inteiro. Então não pode me ajudar nada, né? Mas se alguém fala para você, como eu posso te ajudar? De verdade. Posso te ajudar? Me fala, com calma. Só para isso precisa ter Menuchat HaNefesh. No jogo da roleta, às vezes no cassino talvez tem, acho que não tem, perde tudo. Pode dobrar, pode ganhar 36 vezes, mas perde tudo não tem. Kas é uma midá que na roleta da vida perde tudo. Perde tudo. Fato é que o Rambam fala para a gente que Kas é uma das únicas duas midot, virtudes, que a pessoa não anda no meio. Rambam diz para a gente, Rambam com M, que em todas as midot a pessoa precisa procurar o caminho do meio. Tudo. Avarento, pão duro, esbanjador, procura o caminho do meio. Feliz, triste, caminho do meio. Em relação a ficar nervoso, o Rambam diz que são duas midot. Uma delas é ficar nervoso, que a pessoa deve procurar o caminho oposto do nervosismo. E ainda assim ele vai acabar ficando meio nervoso, não se preocupe. Tá bom? Olhem que show. Todo bar mitzvah, as pessoas falam que você tenha muito nachat dos seus filhos, não é isso? Como vocês traduzem nachat em português? Facebook, curtir, não é? Você possa curtir teus filhos, curtir teu casamento, curtir nachat. Bom, fiquei pensando comigo mesmo, da onde vem a palavra nachat, Habibi? Que palavra tem? Qual o coração da palavra nachat? Noach. Nifkad Noach, Nifkad Dom, lembra do Noach? O que é Noach? Relaxed, de boa. Qual a relação entre ter nachat e ser uma pessoa de boa? Tudo, a gente já falou. Quem não tem akpadá, quem não é minucioso, quem não tem rancor, é uma pessoa que está de boa, essa pessoa pode ter nachat. Porque uma pessoa que nunca está de boa, ele pode ter $1 bilhão, seja de dinheiro, seja de alegria, seja de saúde, ele nunca vai curtir nada. Na palavra nachat, de cada bar mitzvah que a gente for escutar o Rabino falando que vocês têm um nachat dos seus filhos, a gente responde amém, e que tenha mesmo, dentro da palavra nachat o coração é Noach. Você é uma pessoa tranquila. Porque se eu não sou tranquilo, eu não consigo apreciar nada do que eu tenho. Contrário de kas é ansiedade. Não é só gritar. Uma pessoa que é ansiosa, que ele abre o WhatsApp dele 25 vezes para ver se já chegou a resposta, esse é o contrário de kas. É o contrário de Menuchat HaNefesh, ser uma pessoa tranquila. Ele vai me responder até as 3. Hoje eu vou fazer um trabalho para abrir o WhatsApp 2 vezes só às 3 horas para ver se ele me respondeu. Se eu chamo o elevador, eu fico apertando o botão 25 vezes quando a luzinha já está acesa, isso é o contrário de Menuchat HaNefesh. Já está acesa. Bater, cuidado. Quando a gente bate, o elevador para com um vizinho que você conhece, você tem que mentir e falar que não fui eu que estava batendo, tá bom? Alguém que não tem Menuchá, não é Noach, não é calmo, essa pessoa não tem
não tem como desfrutar do que ele já tem. Shabbat é chamado Yom Menuchá. Por que é chamado Yom Menuchá? Porque é um dia, na nossa fase final do shiur aqui, que é pressuposto que a pessoa esteja um pouquinho mais relax. E não precisa sair atrasado para chegar atrasado na sinagoga. No Shabbat, é 5 minutos mais cedo de casa. Por quê? Porque está certo que não pode correr no Shabbat, só pode correr por uma mitzvah. Está certo, mas não tem mitzvah de sair atrasado para sair correndo, chegar na sinagoga suando e reclamar do ar-condicionado. Vai de boa. É um dia. Shabbat é um dia, meus queridos, para a pessoa andar. Vocês já viram um halabi andando na rua? Ele anda um esquina em 45 minutos. Ele para com a mão para trás, fica fazendo assim com a boca. Shabbat é um dia para andar 2 passos, 3 passos, meia esquina, nesta velocidade. Para praticar Menuchat HaNefesh, é isso mesmo. Agora, fiquei pensando, não sei se o português é Lashon HaKodesh, como fala nervosismo em hebraico? Kas. A palavra irmã do nervosismo como que é? Caos, em português. Quando a situação está caótica, é um caos. Acho que Nazi até fala kas, caos, pronto, a mesma coisa. A palavra kas em hebraico é caos, porque o kas é o maior, em português, caos que existe. O segredo de um bom Shalom Bait qual que é? Escutar bastante, falar um pouco, tá certo, mas que mais? O segredo de ser um bom Rav de uma Keilah, o segredo de ser um bom professor, um bom diretor, um bom patrão, qual que é? Qual que é? Ter uma abertura. Se meu filho vê que ele tem uma abertura comigo, se minha esposa vê, está escutando, que ela tem uma abertura comigo, se meu marido vê que ele tem uma abertura comigo, que eu não sou um estranho para ele, poxa vida, esse é o lar mais saudável do mundo. Como que eu crio uma abertura emocional para qualquer pessoa que mora ao meu lado, que trabalha ao meu lado? Não sendo uma pessoa carrancuda. Se eu sou uma pessoa que sabe sorrir, eu aproximo as pessoas. Ninguém tem medo de vir falar comigo. Se tiver medo, vai perder também depois de 1 ou 2 piadinhas. Se eu sou uma pessoa que parece que o dia inteiro está nublado minha vida, as pessoas têm medo de mim. Então, por que meu filho não me conta nada? Ele chega perto de você, parece que está chegando perto do incrível Hulk, dá medo. Nachat, tranquilo, gostoso, é isso. A coisa mais divertida é quando tem 2 filhos gritando. É normal, toda a família que os filhos não brigam com o outro é se preocupar. Filhos brigando é saudável. O que os pais fazem para resolver a briga muitas vezes? Grita em cima. Então tem 2 gritando, agora tem 4 gritando. Não é a solução. A solução é procurar de alguma... Ou sai do quarto, deixa eles se baterem lá, depois se resolvem sozinhos. Ou entra numa nice, numa relax, Noah. Eu sempre tive uma pergunta aqui, terminando o shiur, pessoal. Está escrito no fim de Parashat Bereshit, o último passuco de Parashat Bereshit, muitos de nós fazem isso no Avdalá 3 vezes, é um passuco. Que passuco a gente fala? Venoach matzahen bnei Hashem. E Noach, o personagem Noach, ele encontrou graças nos olhos de Hashem, que é a coisa que a gente mais quer. Mas eu sempre tive uma pergunta. Nadou e morreu na praia. E a Torá conta pra gente, Venoach matzahen bnei Hashem. Como? O passuco não conta. Noach encontrou favor graças nos olhos de Hashem. Ele se bocou. Como? Não contou. Então por que me contou que Hashem gostava dele? O que eu no século XXI aprendo com isso? Eu acho que a resposta é a seguinte. A resposta tem que estar no passuco. Venoach matzahen bnei Hashem. O fato de Noach ser uma pessoa tranquila, não afobada, não ansiosa, Matzah Chen Bnei Hashem. Por isso que Hashem gostou dele, porque ele é uma pessoa calma. Como disse o Ramban, calmo é alguém que fala com os outros de uma forma tranquila, qualquer um, a todo momento. O Hafetz Chaim contam sobre o Hafetz Chaim, ele próprio não conta, falei errado, mas contam sobre o Hafetz Chaim, pessoas que viram isso contam que muitas vezes viam o Hafetz Chaim andando pela rua de um lado para o outro, falando as seguintes palavras baixinho. Hashem, por favor, me ajuda a não ficar bravo. Eu nunca imaginei que o Hafetz Chaim ia ficar bravo. O Hafetz Chaim falava para si mesmo. Os Koanim, o Hafetz Chaim era um Kohen, tem uma tendência, assim está escrito na Gemara, a ficar mais bravo do que outras pessoas. Então o Hafetz Chaim falava assim para Hashem, Hashem, eu sou um Kohen, por favor, me ajuda a não ficar bravo. Precisa fazer esse exercício.
respira fundo, fala para si mesmo. Olha para o espelho e fala, Habibi, fala para você mesmo. Fala para Hashem também, Leavdil, me ajuda, eu, Hashem, e eu devo me ajudar também a fazer musculação de não ficar bravo. Que Bezat Hashem, nós possamos ser pessoas Venoach Matzachen Bene Hashem. Qual é o segredo de Noach? Justo ser uma pessoa Noach. Lembrar que Iov não virou Elokei Iov na Midah porque ele ficou bravo. Elial David Amelech, nunca, irmão de David, que virou David Amelech, devia ser Elial Amelech, perdeu isso porque ele ficou bravo. Lembrem que o Ramban, que era um grande Mekubal, que falavam tão bem do Ramban, escreveu para o filho dele, milhares de quilômetros distante, por favor, meu filho, lê essa carta uma vez por semana, e com isso você vai ter brachá em tudo que você fizer. A gente pode ler a carta, e deve ler a carta. Mas as primeiras 2 linhas da carta começam, querido filho, lembra em falar com todo mundo, a todos os momentos, de uma forma tranquila e gostosa, e isso vai te ajudar a se distanciar do Kas, que a gente tem o contrário de Kas, que é a alegria na nossas vidas. Amém.